Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Eu sou Bartília Rocha, anfitriã desse podcast, e hoje estou aqui com a Ruana de Mello, advogada, especialista em direito do passageiro aéreo, e nós vamos bater um papo sobre os nossos direitos, nós que viajamos de avião e para quem ainda também não viajou, é importante entender como é que funciona, né, doutora? Então, nós vamos bater um papo e eu gostaria de, antes de iniciarmos aqui com as perguntas que eu tenho para você, que são muitas, que você se apresentasse um pouquinho para nós, conta pra gente um pouco da sua trajetória, quem é você e o que você faz, como colabora com a sociedade, com o seu trabalho maravilhoso. Olá, pessoal. Eu me chamo Ruana de Mello, sou advogada do passageiro aéreo e há mais de 5 anos ajudo passageiros que sofrem com problemas e má prestação das companhias aéreas. Eu adoro esse assunto, principalmente depois que eu tive problema com a companhia aérea. E eu não tinha ideia, gente, dos meus direitos. Não sabia o que eu poderia fazer a partir do que aconteceu comigo. Mas antes de falar sobre o que aconteceu comigo e trazer esse case aqui, né, pra gente comentar, eu gostaria de saber um pouco em quais casos, em quais situações que uma pessoa pode te procurar, pode precisar dos seus serviços. Então, por exemplo, tive um problema com a companhia, ou uma dúvida. Qual é, de fato, assim, a solução que você traz para as pessoas em relação ao direito do passageiro aéreo? Bachir, eu costumo falar que quem viaja de avião tem problema com voos. Como que eu posso ajudar esses passageiros? Em casos de atraso de voo, cancelamento, quebra e extravio de bagagem. Nessas situações, o passageiro pode ter direito à indenização por danos morais e materiais, a depender da situação. Interessante. Vamos começar pelo atraso. Cheguei lá no aeroporto com 2 horas de antecedência. Geralmente eu sou bem rigorosa. E aí já estou lá 2 horas, estou lá no portão de embarque, muda portão. E aí eu fico sabendo que meu voo atrasou e daqui a 2, 3 horas é que eu vou conseguir embarcar. Qualquer atraso eu já tenho direito à indenização ou tem um intervalo ali de tolerância para a companhia aérea? Como é que funciona? A partir de 1 hora de atraso, a companhia tem que te prestar uma assistência. Para a gente ajuizar uma ação de indenização, esse atraso tem que ser de pelo menos 4 horas. Mas se o seu atraso for de 1 hora, 2 horas, a companhia ela tem o dever de te prestar assistência. Como seria essa assistência, Ruana? Material, com alimentação, meios de comunicação e, a depender da situação, até com hospedagem e transporte. Interessante. E quais casos em que a companhia tem que me prestar assistência de hospedagem? Em casos de atraso de voo ou cancelamento, o passageiro tem direito a uma assistência material, como alimentação, transporte e hospedagem. A depender da situação e do tempo de atraso, a companhia aérea tem que prestar essa assistência de hospedagem para esse passageiro. E aí, em quais situações, assim, se você puder trazer alguns exemplos, quais situações que eu tenho direito à hospedagem? Tem um intervalo de horário, por exemplo, atrasou mais de 3 horas. Eu vou te dar um exemplo de um passageiro, de um cliente meu. Ele chegou no aeroporto e, como de costume, né, percebeu que o voo dele estava cancelado. E aí ele solicitou uma assistência da companhia aérea. E eles informaram que não tinha nenhuma assistência. Ele ficou por 48 horas no aeroporto, dormiu no chão e não prestaram hospedagem, nenhuma assistência. Ele não foi colocado no hotel, não prestaram assistência de alimentação. Esse era um caso que ele teria direito. A partir de 4 horas, a companhia já tem que prestar esse tipo de assistência. Então, a partir de 4 horas, eu já posso exigir da companhia uma assistência de hospedagem. E depende da situação. O exemplo desse meu cliente, como ele passou a madrugada inteira no aeroporto, a companhia deveria ter colocado ele em um hotel e prestado essa assistência de hospedagem. Já no caso de um passageiro que tem um voo às 14 horas e ele vai ser realocado em um novo voo para as 17 horas, não há necessidade de uma hospedagem. Mas a companhia aérea continua com o dever de prestar assistência de alimentação, comunicação, um conforto para esse cliente. Entendi. Aí até trazendo o caso desse seu cliente, que ele ficou 48 horas no aeroporto. Nesse caso, ele ajuizou uma ação. E aí ele tem direitos, além de
esse reembolso, digamos assim, de uma assistência que ele Dano deveria ter recebido, Uhum. ele ainda tem direito a indenizações? Como que funciona? Sim, nesse caso do meu cliente, além do dano moral pelo cancelamento do voo dele, todo esse transtorno, ele também tem direito a dano materiais. No caso dele, ele não teve nenhuma assistência com alimentação, água, nada. Então a gente conseguiu restituir esse valor de despesas que ele teve, que ele precisou se alimentar, precisou, né, de uma assistência que ele, como a companhia não prestou essa assistência, ele por conta própria teve que desembolsar valores. Então, no caso dele, a gente conseguiu restituir esse dano material também, além do dano moral pelo cancelamento do voo. Entendi. Bem interessante isso. Até vou trazer uma experiência recente minha, né? Eu tive um voo atrasado e esse atraso impactou no meu voo seguinte, porque era Voo uma de conexão. Isso. E aí, não tinha mais voo daquela companhia aérea para o mesmo dia. Uhum. Eu teria que ficar nesse lugar onde eu não queria ficar e passar a noite, né? Eles me ofereceram assistência, me ofereceram hospedagem, mas eu optei por me realocarem em uma outra companhia aérea e tudo mais. Que é o correto. Que é possível, né? Uhum. E aí, só que eu não sabia, né? Eu até falei, eu me considero uma pessoa relativamente informada, uma pessoa curiosa, e eu não sabia quais eram os meus direitos. Eu estava em um outro país, falando um idioma que nem era o inglês, Sim. né? Que era na Alemanha. Então, o inglês deles é bem difícil de entender, Uhum. e o meu é péssimo. Então, me fez muita falta ter esses conhecimentos. E aí, até trazendo nessa questão, e ainda do atraso, né? Começou no atraso, que eu já não sabia quais eram os meus direitos, eu só entrei em desespero, como é que eu vou ficar aqui nesse país, Uhum. que eu não conheço ninguém, não sei nem, não pesquisei nada desse lugar, porque eu não tinha pretensão de sair. E aí, nesse caso, eles me ofereceram uma assistência de alimentação lá no aeroporto. Tem um valor definido que eles têm que oferecer de assistência ou não? Isso fica a critério da companhia? Por exemplo, para refeição, X reais. Não tem um valor específico, mas essa assistência tem que ser de fato de forma que vá te suprir, que você consiga realmente se alimentar, né? Porque o que acontece muito nas companhias, principalmente aqui no Brasil, é isso. Eles liberam um voucher que você não consegue nem comprar uma refeição no aeroporto, que a gente sabe que os valores né, de refeições em aeroporto são bastante caros. Então, não tem um valor específico, mas de fato a companhia aérea tem que buscar meios para prestar essa assistência que está em lei, né? Uhum. E aí, tem essa questão primeiro, né? Eu tive um voo que atrasou, gerou eu perdi o próximo. Então, tem a situação do atraso, de um atraso que gera a perda a perda da conexão. Da conexão, aí nesse caso também. E quando é uma conexão não vinculada, por exemplo, eu comprei um voo para São Paulo, me veio isso aqui agora. E de São Paulo eu iria para outro lugar, só que não está vinculada com a mesma companhia aérea. Nesse caso eu também tenho direito à indenização? Nesse caso você também tem direito. O que acontece, Bartilho? A companhia aérea, a relação entre passageiro e companhia aérea é uma relação de prestação de serviço. Então, quando você assume um contrato com a outra parte, você tem o dever de cumprir. Então, se você comprou uma passagem com determinado dia e horário, a companhia aérea também tem que cumprir com esse contrato. Então, se você comprou essa passagem, por mais que sejam, vamos supor, você saiu de um destino, fez uma conexão e na sua conexão era com outra companhia aérea. Se nesse primeiro destino o seu voo atrasou, chegando no seu voo de conexão, a companhia tem o dever de te realocar, porque a culpa não foi sua. O atraso ocorreu, né, no seu voo original, no primeiro voo, no caso, né? E ao chegar no seu segundo destino, por mais que não fosse conexões, a culpa não foi sua de ter chegado atrasado. Então, a companhia tem o dever, sim, de te realocar em um novo voo e sem te cobrar nenhuma taxa, nenhum custo. Nossa, que isso. interessante. Eu não sabia disso. Então, por exemplo, vou para São Paulo, Goiânia e São Paulo de Gol. E comprei uma passagem para ir para Argentina pela Latam, por exemplo. E aí esse voo da Gol atrasou e me fez perder o meu voo
da Latam. Da Latam. E aí a Gol tem que me realocar em um voo. Tem que procurar meios para te realocar para o voo do seu destino final. Nossa, gente, isso aqui essa informação é ouro, Preciosa, viu? né? Porque quanto já me deu de taquicardia por medo de perder um outro voo, porque não era vinculada. Principalmente quando a gente está falando de pegar voo Goiânia-São Paulo para ir para outro destino, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso para aproveitar melhor os recursos, ou milhas, ou dinheiro mesmo. Mas sempre gera esse medo. Se esse voo aqui atrasar, eu perco outro, então eu já estou prejudicada. Então, isso muito bom saber. Da mesma forma que o passageiro tem o dever de cumprir com o contrato, a companhia aérea também tem esse dever com o passageiro. E você falou uma coisa interessante sobre o passageiro ter o dever de cumprir. Muita gente chega no aeroporto em cima da hora, né? Meu voo é às 9, meu embarque às 8h30, então eu posso chegar às 8h15. Só que esse chegar, ele tem todo uma logística até você estar lá no portão, de fato. Né? E eu já presenciei algumas situações de pessoas muito irritadas ali porque perderam voo por chegarem em cima da hora, mesmo chegando antes. Nesse caso, cheguei antes, mas cheguei muito em cima. Por exemplo, 15 minutos antes do embarque, não consegui chegar. Quando cheguei lá, o portão de embarque já estava fechado, mesmo com a aeronave em solo. Eu tenho direito? Não, Bartira, porque tem que chegar realmente, tem que cumprir com esse horário. O que acontece muito? Os passageiros costumam falar isso. Eu cheguei 15 minutos antes. Só que ele chegou sem o check-in pronto. Então, o check-in, ele fecha antes do horário do voo, pelo menos 1 hora antes. Então, chegar em cima da hora, querendo fazer check-in, despachar bagagem, não é possível. Então, esse é um dever do passageiro. O que eu costumo falar? Eu estou em defesa do passageiro, porém, o passageiro também tem seus deveres. Sim. Então, e chegar no horário, né, gente? Chegar com antecedência, com antecedência. Não é verdade? Porque para nós, passageiros, no horário é chegar com antecedência, né? O que eu costumo falar sempre também, olhe sempre como que tá o seu voo, se ele tá no horário. Eu sempre olho antes, eu viajo bastante também. E eu sempre olho antes como que está o meu voo, se houve alguma alteração. Isso ajuda o passageiro a não ser surpreendido também. Porque às vezes você tá indo pro aeroporto e aí descobre quando chega lá que seu voo tá cancelado, foi remarcado. Aconteceu uma outra situação comigo. Isso foi em 2019. Eu tinha comprado uma passagem para ir pro Nordeste e a companhia aérea trocou o dia e horário do meu voo. E assim, a gente tinha comprado passagem para aproveitar ao máximo nossas férias. Então, nós queríamos ir no sábado e voltar só no domingo, no último momento das férias mesmo. E aí, eles mudaram o nosso voo, nosso itinerário, mudaram o dia e hora. E nós não vimos esse e-mail. Eles mandaram um e-mail, nós não vimos. Por um acaso, entramos ali no e-mail só para pegar o localizador para fazer check-in, e aí nesse histórico de e-mail tinha um outro e-mail da companhia aérea uns 3 dias antes do nosso voo, informando que tinha sido mudado tanto o dia quanto o horário do nosso voo. Nesse caso, a companhia aérea, ela pode fazer isso, trocar o dia e horário do meu voo sem me consultar antes? A lei fala que a companhia aérea tem o prazo de 72 horas para informar a respeito de alterações. Nesse seu caso, a companhia aérea informou no prazo. Acho que foi vocês que não viram o e-mail. Nós não vimos. O que eu costumo falar para meus clientes? Havendo essa alteração, se essa alteração te causou prejuízo, a gente consegue ajuizar, sim, uma ação de indenização por danos morais. Se a gente conseguir comprovar esse prejuízo, porque, de fato, né, é o que acontece na maioria dos casos. Por exemplo, tinha hotel pago, Perdeu diárias, né? Tem gente que perde locação de veículo, esse tipo de coisa. Então, se a companhia aérea fez uma alteração e me gerou algum dano, alguma perda, eu posso um prejuízo. te procurar para ajuizar uma ação para me trazer uma boa indenização para me compensar, né? Para a gente viajar de novo com essa indenização. Isso. E aí a gente falou um pouco sobre essa questão dos atrasos e acabamos passando um pouco pelos cancelamentos, né? Que são um transtorno terrível. Eu acho que foi logo depois da pandemia, quando as companhias aéreas voltaram a operar, a gente tinha muito cancelamento, muita realocação de voo. Sempre que há um cancelamento, cancelou meu voo, eu já tenho direito à indenização ou eu tenho que me ater a alguns critérios?
O cancelamento, ele vai te dar um direito a uma indenização se ele for superior a 4 horas. Porque a companhia aérea tem que cumprir, né, essa determinação em lei. Então, a lei fala que se o atraso ou cancelamento for superior a 4 horas, aí você tem direito a uma indenização. E acontece diariamente. A gente acha que uma pessoa ou outra tem um problema no voo, mas não. Diariamente a gente tem aí vários voos cancelados. Eles costumam falar que é por itinerário, malha aérea, mas essa nem é bem a verdade. Me veio uma outra coisa que é sobre a questão do overbooking, né? Uhum. Quando eles vendem mais do que tem a capacidade de transportar. E até aconteceu com uma conhecida minha, ela estava com uma viagem internacional também, e chegou no aeroporto de Brasília, informaram para ela que ela não poderia ir naquele voo, porque o voo estava lotado. Nesse caso, a companhia aérea ela tem que me realocar em outro voo, mas eu também tenho direito à indenização? Quais são os meus direitos? Sim, claro. Overbook é uma prática abusiva que as companhias aéreas fazem atualmente. Para explanar de forma simples para os seus ouvintes, overbook ele acontece quando a companhia aérea vende mais passagens do que os assentos disponíveis na aeronave, com a esperança de que alguém falte, porque realmente ocorre, né, de algumas pessoas faltarem, e nessa esperança eles vendem mais assentos. O problema é quando todo mundo aparece, e aí sempre um vai ser premiado ali para deixar, para ficar para trás, no caso, né? E aí, nesse caso, aconteceu com você? Com a minha amiga. Com a sua amiga. Nesse caso, sim, é possível uma indenização. A companhia aérea tinha o dever, né, de realocar ela em um novo voo. E mesmo eles realocando, porque é o dever dela, ela continua com o direito dela de solicitar uma indenização por danos morais. E mostrando ali todos os danos que ela teve, os prejuízos, que provavelmente esse cancelamento, né, esse overbook, impactou a viagem dela. Sim, atrasa a sua chegada, tem o desgaste de, às vezes, a pessoa veio de outra cidade, no caso dela, ela veio de outra cidade para Brasília para pegar esse voo. E aí, chega lá, você não pode embarcar, ela teve que ficar no aeroporto. Olha só. Ela ficou eles levaram para a sala VIP da companhia aérea e tudo mais, mas foi um desconforto, né? Ela ficou ali, acho que umas 12 horas naquela sala VIP. É diferente você estar deitado na sua cama, no conforto da sua casa. Exato, ou desfrutando da sua viagem que você programou ali há anos, né? Você falando aí que eles prestaram assistência, colocaram ela em uma sala VIP. Muita gente acha que mesmo a companhia aérea prestando essa assistência, anula o direito dela de receber uma indenização, e não anula. A companhia tem esse dever de prestar assistência. Isso não anula o seu direito, mesmo ela te prestando assistência, te realocando, colocando você em um hotel, fornecendo alimentação, esse seu direito de receber uma indenização, ele permanece. E aqui não é imediata, não é ali uma indenização administrativa, né? É necessário ajuizar uma ação para recebimento dessas indenizações, né? Sim. Em outros lugares você já recebe a administrativa, aqui não tem isso, né? Não, a gente ajuiza de fato uma ação, né, essa ação judicial, porém essas ações, elas são demandas rápidas, levando em consideração o judiciário brasileiro, elas giram em torno aí de 4 a 8 meses, a depender do caso, de onde esse processo foi protocolado, claro, e também tem casos que a gente resolve em semanas, que a gente consegue compor um acordo antes. No meu caso, eu recebi uma indenização administrativa, porque não era aqui, né? E aí cheguei, ajuizamos a ação e em 3 meses eu até me assustei. Falei, olha, dinheiro para viajar de novo. De fato, hoje, eu costumo até falar para muita gente que acha que é muito burocrático, é difícil. Não é super rápido. Hoje o judiciário avançou muito nessas demandas, né? Então, vale muito a pena entrar, porque são demandas rápidas. E aí, gente, aproveitando esse assunto, até para fazer um adendo aqui na nossa conversa, que é muito importante, né, doutora? Eu tô te chamando de doutora, posso chamar de doutora? Claro, fique à vontade. É hábito, né? A advogada a gente chama de doutor. Vai lá, estudaram tanto, gente, merecem. Então, doutor, primeiro que se você teve um problema no voo, não faça nada, não jogue nada no lixo. Procure a doutora Luana primeiro. E aí, depois, o que a gente precisa de documentação para comprovar esse dano para entrar com a ação judicial? Porque muitas vezes a gente acaba
joga o ticket no lixo, joga a passagem fora, descarta. Trocou meu voo, agora eu pego o novo cartão de embarque aqui, descarto, né? Antigo. A gente que tem um pouco de toque, ele não quer guardar lixo. Então, mas o que é importante a gente se atentar e guardar conosco até o final da viagem, nesses casos, se a gente teve algum probleminha? Essa sua pergunta é excelente. Eu costumo sempre falar para meus clientes, guardem tudo para até a gente resolver, né? Mas a documentação essencial para a gente ajudar essa ação seria a passagem original desse voo que você deveria, né, efetivamente ter embarcado, o novo cartão de embarque que é emitido, comprovantes de despesa, caso você tenha qualquer despesa com água, alimentação, enfim, guarde todos os comprovantes para a gente solicitar a restituição desse valor na sua ação. Tire foto do painel, foto da fila de espera. Se possível, solicite uma declaração de contingência da companhia. Isso é ótimo, excelente para a gente juntar nessa ação. Essas são as principais documentações para a gente ajuizar. Perfeito. Na minha ação, o meu amigo perguntou assim, o quão indignada você ficou de perder esse voo? Eu falei, fiquei muito indignada. Ele me manda um print da conversa para saber quanto você ficou indignada. E estava eu mandando kkk pro meu amigo, emoji chorando de rir. Ele falou, não, isso aqui não tá indignada. Não vou colocar isso como prova no processo, porque isso não tá parecendo que você ficou chateada. Ai. Mas, enfim... Imagina você falando isso, é muito engraçado, né? Tem gente que acha assim, é só um atraso, é só um cancelamento. Talvez para a maioria das pessoas, mas tem casos que não. Eu tenho um cliente que ele estava indo pro velório da mãe dele. Nossa. Uma situação bem complicada, né? Uma situação de emoção ali extrema. E o voo dele foi cancelado. E ele dormiu no aeroporto. E aí você pensa... Acabou de perder a mãe, a companhia aérea não presta uma assistência. Então, você toca em algo muito importante. Eu costumo muito falar para meus clientes que não é só sobre um voo cancelado, não é só sobre um atraso de voo. São momentos perdidos, sabe? São momentos... Sim. No caso do meu cliente, ele chegou horas depois no velório da mãe dele, na despedida da mãe dele. Então, não é só sobre atraso de voo. É por situações perdidas, é pelo dano mesmo. E esse dano não é só material. No caso dele, foi extremamente emocional. Emocional. E tem uma questão de que, assim, nós precisamos ser mais pragmáticos no sentido de que, se você foi lesado, né, se houve um dano a você, assim como se você causar um dano a outra pessoa, a lei tá ali para te segurar. Justo. E a lei, exato, e a lei, a justiça e os profissionais, né, os advogados estão aí exatamente para isso. Então, até me falaram assim, eu até sugeri para uma amiga, esse caso do overbooking, ela falou, não vou fazer isso, é uma coisa muito boba, que não sei o quê, mas é um direito seu, E todos nós achamos que é muito difícil, e até tá aqui dentro das perguntas que eu iria te fazer. Todos nós achamos que é muito difícil, é muito complicado mexer com justiça, nossa, vai ser muito, muito difícil. E aí, eu queria que você respondesse, é difícil, é complicado, você já até contextualizou um pouco, mas eu queria que você trouxesse essa clareza sobre a dificuldade ou a facilidade, porque nós tendemos a achar que vai ser muito difícil, então eu nem vou mexer com isso, né? Antes de responder sua pergunta, vou voltar aí pro ponto da sua amiga. Além, né, de ser um direito, eu costumo falar que é importante o passageiro ajuizar esse tipo de demanda, porque é uma forma de mostrar para a companhia aérea que ela precisa melhorar a forma dela prestar o serviço para o passageiro. Porque tem muitos passageiros que, né, sofrem bastante. Então, é uma forma que é a voz que o passageiro tem de pedir, companhia, melhore sua forma de me atender, melhore a forma de prestar o seu serviço. Perfeito. Até te interrompendo rapidinho, é exatamente porque a gente não reclama, não ajuiza, que muitas empresas acabam perpetuando aí esse comportamento, essas ações, e os serviços não melhoram. As passagens encarecem, mas os serviços estão cada vez piores, né? De fato, e o número de demandas nesse tipo de ação é infinitamente inferior à quantidade de passageiros que sofrem. Exato, e aí se cada passageiro que tem um problema com a companhia aérea ajuizasse uma ação, buscasse ali a reparação, com certeza essas companhias aéreas estariam se preocupando em oferecer um atendimento melhor. Só que hoje, para eles, é muito mais barato causar o dano e te indenizar do que não causar. Exatamente, é cômodo, né? Ninguém reclama. E voltando para sua pergunta, se são ações difíceis, não, pelo contrário. São ações
de fáceis resoluções no judiciário, sem nenhuma burocracia. Eu costumo falar para os meus clientes, se você tem o celular na mão, me manda toda a sua documentação que eu vou resolver o caso para você. Então, assim, me contou o seu caso, passou toda a documentação, eu vou resolver tudo. Não tem nenhuma burocracia, nenhuma pegadinha, não tem custos iniciais para ajuizar essa ação, é algo muito importante também falar. No meu caso, eu trabalho no êxito, então os honorários vão incidir só no final e de acordo com o ganho. Então, assim, não tem o porquê o passageiro não buscar essa reparação. Perfeito, porque muitas vezes as pessoas acham que é caro, que eu não tenho acesso a isso, eu não posso. É difícil, né? Vou ter que pagar um advogado. Vou ter que pagar um advogado, vou ter que ir ao fórum, não precisa nem sair de casa. Não precisa de fato, não precisa nem sair de casa. E atualmente, hoje, né, a gente resolve tudo digital. Então, meu cliente manda tudo, até a nossa audiência vai ser online. Olha que maravilha. Então, o que você está esperando para mostrar para aquela companhia aérea que te lesou no seu voo da viagem do mês passado que você tá de olho nela e quer que ela melhore, né? Inclusive, Bastilho, bom você falar isso, essa companhia aí do mês passado, pra gente falar de prazos aqui, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Prazos, excelente. Vamos lá. Excelente. Então, para a gente ajuizar esse tipo de demanda de indenização, nós temos o prazo de 5 anos. Então, 5 anos, tudo 5 isso. anos. Bastante tempo, né? Uhum. 5 anos em voos domésticos, voos nacionais, e até 2 anos em voos internacionais. Esse é o prazo para a gente ajuizar esse tipo de ação. Excelente. Eu tinha imaginado, assim, 3 meses. Não, 5 anos. 5 anos, gente. Nós protelamos as coisas, né? Nós procrastinamos. E como a gente estava falando, é importante falarmos sobre esse assunto. Nós estamos falando aqui sobre companhias aéreas, mas nós deveríamos buscar os nossos direitos em todas as esferas, áreas, né? Em todas as áreas, todas as esferas, porque muitas vezes nós nos conformamos. O brasileiro é conformado, né? A gente se conforma em ser maltratado, mal atendido. E aí a gente perpetua esse modelo de baixo nível de serviço. Verdade. Né? Acostuma, né, com o que é entregue. E aí, pergunta. Comprei minha passagem com milhas aéreas. Sou fidelidade lá, não vou falar aqui, porque não vou fazer propaganda. Não fazer propaganda, né? Tem programa de fidelidade X, comprei minha passagem 100% com milhas. Posso ajuizar uma ação? Tranquilamente. Normalmente, mesmo sendo emitido com milha, nós vamos seguir o mesmo procedimento com quem pagou em real. Então, não tem nenhuma diferença. Tem os mesmos direitos. Os mesmos direitos, a documentação vai ser a mesma, seguindo os mesmos padrões. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas acham, não, comprei com milhas, então eu não tenho pelo direito. Contrário. Porque a passagem saiu pagou de alguma forma, não pagou? De alguma forma foi paga, né? E aí, mas é muito interessante conversar sobre tudo isso, porque eu, como eu te falei, eu me considero uma pessoa relativamente bem informada, sou uma pessoa muito curiosa, mas eu não fazia ideia que por um atraso que gerou a perda de um outro voo, que eu seria indenizada, por exemplo. Nunca imaginei. O que poderia ter feito com que eu já tivesse ganhado várias outras ações, né? E pudesse também ter colaborado com a melhoria desse nível de serviço aí das companhias aéreas, que honestamente não é um bom serviço, né? Agora, eu tenho uma perguntinha para te fazer, ainda falando sobre voo, e entrando já no assunto de mala, que é uma polêmica na sala, né? Falou de mala, todo mundo aqui vai ter um caso sobre malas com a companhia aérea. Cheguei lá no meu portão de embarque, cheguei no horário, lindamente, tudo certo. Essa é clássica, ela já até sabe qual é. E aí, com a minha malinha de mão branquinha, linda, perfeita. E a companhia aérea fala pra mim, Bartilha, você vai ter que despachar sua mala. Sou obrigada a despachar minha mala? E essa é bem clássica. Sim, você vai ter que despachar essa bagagem. Mas eu vou te dar umas estratégias para você evitar de despachar essa bagagem. Primeiro, solicite da companhia aérea uma declaração de itens que tem na sua bagagem. Fala, olha, eu vou despachar, já que vocês estão me obrigando, mas eu quero que vocês me forneçam uma declaração constando aí o que tem na minha bagagem, uma declaração de valor para eu poder despachar. Além da declaração, eu quero que vocês pesem a minha bagagem para quando chegar no meu destino eu pesar de novo para ver que tá tudo certo, não houve nenhum furto ou algo do tipo. Esse tipo de solicitação vai deixar a companhia um pouco perdida, porque a fila tá andando, né? O pessoal tem que entrar e tal. E eles vão olhar assim pra você, não.
Porque é o seguinte, segue a fila. Vai embora. É uma forma de evitar, né? E tentar ali fugir um pouquinho dessa obrigação de despachar bagagem. Até porque para pesar a gente teria que se deslocar até o check-in. Exato. Né? Fora de fazer uma declaração, né? Dos itens da sua bagagem, os valores, né? Pega uma mala de mão de uma mulher, cada base, pó compacto, blush, perfume. E se perder uma base, a gente já nota. Se perder um lápis de olho, né? Qualquer coisa fora do lugar, a gente já vai sentir falta. Já vai sentir falta e vamos processar a companhia aérea, né? Porque agora que eu sei os meus direitos, gente... Tá vendo a importância de saber seus direitos? Agora que eu sei os meus direitos, ninguém me lesa mais, tá? E aí, continuando nesse assunto de mala. Então, se a companhia aérea me falar que tem que despachar, eu vou ter que despachar, solicito a declaração dos itens ali, do valor e o peso da mala. Eles têm que fazer a pesagem da mala. Exato. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem um outro ponto que acontece com muita frequência. Com muita mesmo. E já aconteceu comigo. Extravio de mala. Passei todo aquele transtorno. Essa mesma malinha de mão que a companhia aérea me obrigou a despachar com os meus pertences. Eu não fiz a declaração, por exemplo, né? Não tenho declaração, não pesei a mala e ela foi extraviada. E aí? Como é que eu faço? Você tá falando dessa declaração no início, né? Por exemplo, cheguei lá no portão e eles me falaram, olha, você tem que despachar. Você aceitou e despachou. Aceitei e despachei, só que eu não pesei e essa mala, não fiz a declaração e essa mala foi extraviada. Entendi. Nesse caso aí, quando você despacha a bagagem, eles vão te dar um canhotinho, né? Comprovando que você despachou sua bagagem. Chegou lá no seu destino final, percebeu que sua bagagem não estava, o que você deve fazer como passageiro? Ir direto no balcão da companhia aérea e solicitar um relatório de irregularidade de bagagem. Nesse relatório vai constar ali, ó, seu voo, horário, e a sua bagagem vai informar que a sua bagagem não chegou no seu destino. Esse documento, ele é essencial para a gente solicitar uma ação de indenização por danos morais. Extravio, quebra de bagagem, também é possível solicitar uma ação de indenização por danos morais. A gente precisa desse documento, o relatório de irregularidade de bagagem, a passagem, né, do voo que você embarcou. Se tiver o comprovante de despacho da bagagem, excelente. E caso esse extravio te cause prejuízos, dano, um exemplo. Cheguei no meu destino, minha bagagem extraviou, e eu vou ficar na minha viagem sem nenhuma peça de roupa, sem nenhum item de higiene. Se isso acontecer com você, você pode, né, e deve adquirir novas peças, itens de higiene e guardar esse comprovante para a gente solicitar a restituição desses valores na sua ação. Então, tanto para essa bagagem que eu não pesei ali, não fiz a declaração, quanto para outra que eu fui lá no check-in e despachei e paguei, eu tenho o direito de ajuizar ali uma ação, tanto pelo extravio, quanto pela quebra. Sim. Aconteceu comigo ano passado, eu fui de Goiânia a Salvador e eles danificaram a minha mala. E aí eu pedi. Só que eles me deram, eu não sabia também, né? E falha minha, agora eu tô sabendo que é um relatório de regularidade de bagagem. Eles me deram um documento qualquer lá, falando que eu tinha que ligar, não sei pra onde. E por fim, eu desisti, né? Era uma mala que, enfim, era de tecido, assim, e era uma mala que eu gostava bastante, porque eu não iria conseguir comprá-la aqui, eu comprei em uma viagem, etc. E eles rasgaram o tecido dela. Então, nesse caso, você tinha, sim, direito. Eu tinha direito. A indenização. E eu costumo falar, era uma mala assim, a mala é sua, independente de como ela é, se tem ou não valor sentimental pra você. Nossa, ela tinha muito valor sentimental pra mim. A mala é sua e a companhia tem o dever de cuidar, já que ela se propôs a despachar a sua bagagem, ela tem o dever de cuidar. E quando ela não presta e ela quebra esse contrato que tem entre vocês, que é de prestação de serviço, ela tem, sim, que te indenizar. Interessante, tá vendo? Eu não sabia. Aí, por fim, eu falei, é só uma mala, deixa eu desapegar aqui. Desapeguei da mala, não fiquei ligando lá, porque ficar em central de atendimento por horas e horas pra... Inclusive, você falando disso, vou falar algo bem importante. Depois que ocorre o extravio ou a quebra da sua bagagem, a lei fala que o passageiro tem até 7 dias para abrir essa reclamação. Então, você poderia solicitar esse registro de irregularidade de bagagem até 7 dias após o seu voo. Não precisaria ser ali imediatamente. Não precisaria ser na hora. É porque a gente chega cansado, muitas vezes, e fala, nossa...
só quebrou essa rodinha aqui, eu compro outro, né? A gente tem Deixa que pra lá. E aí, pra nesse lá. deixa pra lá que as companhias vão fazendo e acontecendo. prejudicando cada vez mais os Exato. passageiros. E eu fiz isso, eu falei, só uma mala, porque eu tô chateada, não vou mexer com isso, não. Vai me tomar um tempo. Aí acabei não fazendo Só nada. uma mala, mas é a sua mala. Mas é a minha mala. Mas é como você falou. Todos os dias acontecem. Comigo já aconteceram várias coisas, várias situações que eu nem imaginava que passava de um mero aborrecimento, né? Que era, sim, um dano. E com outras pessoas, com quem está nos assistindo, isso deve acontecer com frequência. Principalmente quem viaja muito. Exatamente. Quanto mais você viaja, mais situações vão acontecer. Mais você vai estar exposto àquelas situações. Exatamente. Se eu fosse lembrar, assim, antes da pandemia que eu viajava muito, com certeza eu teria várias histórias para contar, porque eu nem lembro da quantidade de situações. Eu já fiquei um dia inteiro no Rio de Janeiro sem roupa para ficar. Eu nem iria ficar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tava um frio e eu não tinha casaco. Passei 12 horas lá no aeroporto e ainda tive que mudar de aeroporto sem roupa de frio, sem nada. Eu não sabia na época que eu tinha qualquer direito. Então, é importante a gente saber se informar, né? Eu já falei aqui em outros episódios do Elas Dizem que muitas vezes a gente perece por falta de informação, por falta de conhecimento. E tem uma frase muito badalada no direito que diz que o direito não socorre aos que dormem. Então, se você dormiu ali, não foi atrás do seu direito, de fato você vai perder. Não tem como. Aí já perdeu, né? Então, é importante não perder os prazos, as reclamações de mala em até 7 dias, né? O relatório, tanto para extravio quanto para quebra de mala. O nome do documento que precisa solicitar para a mala é o relatório de irregularidade de bagagem. É o RIB? RIB. Então, relatório de irregularidade de bagagem. Então, já temos todas as informações aqui em até 7 dias para solicitar, né? E aí, nessa questão da mala, eu solicito esse relatório e aí passo tudo para você e você vai fazer o que for necessário lá para que a companhia aérea possa reparar o dano que a mim foi causado. Exatamente. O cliente só tem que passar toda a documentação que eu vou ajustar a ação, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma dor de cabeça. É muito rápido, né? Muito rápido. Então, já falamos aqui sobre os nossos direitos. Faltou alguma coisa? Que eu tenho algumas perguntinhas aqui. Direitos, os prazos, né? Então, até 5 anos para voos nacionais e 2 anos para voos internacionais. Tá recapitulando aí para quem não prestou atenção, hein? Tá vendo como nós somos boazinhas? Então, e em caso de bagagem, solicitar o relatório em até 7 dias, o RIB. É importante guardar todos os comprovantes de despesa, tirar foto. Quanto mais provas a gente tiver, solicitar a declaração. O voo cancelou. Solicita da companhia. Por que meu voo cancelou? Me dá por escrito. Porque muita gente fala, a companhia só me falou. Claro que isso não é essencial. Se a gente não tiver essa documentação, a gente não vai deixar de entrar com essa ação. Porém, quanto mais provas a gente tiver, melhor. Perfeito. Então, anotado aí, né, gente? Então, não é complicado para ajuizar a ação. Imagina. E para receber a indenização? Suponhamos, ajuizei uma ação, tive ganho de causa, vou receber a indenização. Como que é para receber? É difícil? Incide imposto de renda? Eu acho que são coisas que as pessoas devem imaginar aí. Eu tô achando que vocês pensam assim, tá, gente? Não, imagina, é muito simples. O juiz deu causa ganha, a gente solicita o pagamento, logo a gente solicita a expedição do alvará e o dinheiro já tá caindo na conta depois da expedição do alvará. É bem simples, bem tranquilo. Gente, eu tenho dó das companhias aéreas que me causarem qualquer dano. Agora elas vão cumprir com o contrato, Agora né? elas vão cumprir com o contrato, porque eu já sou boa em documentar as coisas, né? Agora, tenho dó. E aí, então, não é complicado para receber. Não. A gente junta essa documentação toda, passa para a doutora Ruana, né? E aí, eu tenho algumas perguntas aqui. Quais são os mitos e verdades nesse aspecto da relação passageiro-companhia aérea? Eu nem vou mencionar, queria que você trouxesse, porque você vivencia essa realidade mais que nós. E nós sabemos que acontece um telefone sem fio, né? Uma pessoa fala, você não pode isso, pode aquilo, e a outra já vai acreditando. Por exemplo, nessa questão de despachar a bagagem no portão de embarque, por muito tempo eu achava que eu não
precisaria acatar, né? De fato, E tem que de acatar. fato Então, tem Muitos mitos, muitos né? mitos, vamos usar essa palavra. Uhum. Tem muitos mitos por aí. Eu queria que você trouxesse alguns mitos e verdades aqui pra gente desmistificar um pouco essa relação aí. Certo. Olha, eu vou contar o principal mito que ocorre nesse tipo de demanda. Eu escuto diariamente, doutora, se eu ajuizar essa ação, eu ainda vou poder viajar de avião? Claro que sim. O passageiro, ele não pode sofrer nenhuma penalidade por estar buscando seus direitos. Se ele sofreu com atraso, com cancelamento, enfim, independente da situação, se a companhia aérea causou prejuízo para ele, ele tem direito a buscar uma reparação. Então, isso é um mito. Se ele entrar com a ação, ele vai viajar normalmente, não vai ser retaliado de forma nenhuma. Então, fiquemos tranquilos agora. Fiquem tranquilos. Outro mito que existe também nesse tipo de demanda são em relação às passagens emitidas por milhas. Se ele pode ou não, se ele tem direito ou não a ajuizar uma indenização. E, de fato, o passageiro tem direito, se ocorrer o dano, ele tem direito a receber uma indenização. Perfeito. Tem mais algum? Deixa eu pensar. Eu acho que são os principais. Esses eu escuto, assim, diariamente. E os outros a gente já falou bastante, né? Sobre a questão da mala. Gente, essa questão da mala, eu fiquei indignada, viu? Vou despachar minha mala de mão, mas lá na minha passagem, mas aí a gente descobre que a gente tem direitos, mas também tem deveres, né? E aí, dentro dessa questão, a gente já falou das documentações. Tem mais alguma questão, alguma orientação para a gente deixar aqui para quem está nos assistindo ficar esperto em relação a essa questão da relação com a companhia aérea? A gente tinha que ter um direito de melhorar os lanchinhos, né, gente? Seria ótimo, né? Tinha que ter uma forma de ajuizar uma ação, porque os lanchinhos estão cada vez piores, né? Tem alguma coisa que faltou pra gente falar? O que eu costumo falar muito para os clientes. Olhem sempre, né? Como o status do voo. Organize toda a sua documentação para não chegar lá na hora do embarque. Cadê meu documento? E, desculpa te interromper, mas o que precisa para viajar? E aí tem questão de criança também, né? Que criança não é o mesmo documentação de adulto, né? Sim, crianças têm documentações específicas, né, para poder viajar se for menor de idade. Então, os pais eles precisam seguir, né, essas regras, essas normas. Mas basicamente a documentação pessoal que o passageiro precisa para embarcar. Então, o que acontece muito? Fui embarcar e não estava com a minha documentação pessoal e a companhia não quis deixar e realmente fica difícil, né? Porque é um dos seus deveres. Então, para voos nacionais, quais documentos? CNH, né? CNH, RG, passaporte. Para voos internacionais, dependendo do lugar, o passaporte ele, né, vai ser suficiente. Suficiente. Alguns precisam de visto. Aí você tem que verificar a localidade. Pesquise o local para onde você vai, né? Não chega se chegando, não. Mas, né? Falando da situação, eu lembrei de um caso que eu tive. Chegou uma cliente até mim, ela era venezuelana e ela foi pro Chile. Comprou uma passagem para ir pro Chile e aí foi só com a documentação de identidade dela. E aí chegando no Chile, eles não autorizaram a entrada dela. E aí ela chegou indignada, doutora, o que eu faço? Aí eu fui entender a situação dela, o que aconteceu? Ela, mas eu estava só com a minha identidade, eles não deixaram eu entrar. Eu falei assim, nossa, mas você não é brasileira. Aí fui conversar com ela. Ela, mas não é. Primeiro ela falou assim: mas não pode entrar no Chile sem o passaporte? Eu falei: brasileiro pode, mas não é o seu caso. Não é o seu então, caso. ela era venezuelana, né? E aí eu fui explicar isso pra ela e ela ficou muito chateada. Então, assim, é importante você ver as regras. Por mais que você more no país e a sua nacionalidade, fugiu a palavra, seja outra, você precisa seguir as regras. No caso dela, ela não conseguiu entrar no Chile, porque de fato ela não tinha passaporte e a lei que regia ela não é a mesma nossa de brasileiros que tem, né, a opção de entrar no Chile sem passaporte. Meu Deus, e como que ela fez para voltar? De fato, ela foi deportada. Foi deportada? Foi, voltou. Gente, por favor, gente, pesquisem antes. Viajar. Ela ficou bem chateada, tentei ajudar ela ao máximo, mas realmente o passageiro ele precisa, né, pesquisar antes. Tem muitos países que falam a respeito de vacinas e tudo. Sim. Isso é o dever do passageiro, pesquisar. Por exemplo, eu fui para Itália. Itália, com o meu passaporte eu entro. Lá na Irlanda, eu tenho que ter uma carta convite para entrar. É tranquilo, não precisa de visto.
tirar visto antes, mas se você não tiver uma carta convite, você tem que comprovar. Por exemplo, não, vinha turismo, ok. Então você tem que comprovar a sua reserva de hotel, você tem que comprovar uma série de coisas. No meu caso, como eu tinha um amigo que morava lá, eu precisava de uma carta convite assinada por ele, do endereço dele. Eu precisei mostrar até meu vínculo profissional aqui no Brasil. Tá vendo? Não é só comprar a passagem. Não é só comprar a passagem e ir, né? Então, ainda bem que o meu amigo sabia, ele já tinha me mandado essa carta, mas eu tive que mostrar outras coisas. Eu tive que mostrar que eu estava realmente de férias. Eu tive que mostrar o meu comprovante de férias e eu tinha levado. Ainda bem que eu tinha levado, né? Porque mulher viajando sozinha pra Europa sempre gera sempre acontece alguma coisa ali quando você vai passar na imigração. Então, eu levo tudo. E aí me pediram até a comprovação de que eu realmente estava de férias. E você fez o correto. Eu levei tudo. Seu dever como passageiro, né? Então, gente, pesquisem o que precisa. Estados Unidos, todo mundo sabe que precisa de visto. Mas outros países, é visto válido. Mas outros países menos visitados, às vezes as pessoas acham que, não. Outra coisa, se é Europa, eu não preciso de visto. Basta chegar e entrar. Não é bem assim, viu, gente? Não é bem assim. Pesquisem antes. Pesquisem bastante antes. E principalmente mulher viajando sozinha. Porque, como tem muito caso de tráfico humano, eles ficam observando muito essa questão, ainda mais vindo do Brasil, que é um dos lugares onde mais tem tráfico, né? Então, levem todas as informações. Estou de férias, quanto tempo vai ficar, o registro do hotel impresso, porque eles pedem tudo isso. E a primeira viagem que eu fiz, eu tava com meu ex-noivo na época, e nós passamos em cabines diferentes, só que o meu comprovante de hotel tava com ele. E aí eu falei, não, mas eu preciso pegar com ele. Eles não me permitiram. Eu tive que pegar no meu celular, no meu histórico, o digital, porque ele tava com o impresso, eu tive que pegar o digital e mostrar no meu celular. E tive que mostrar o meu nome na reserva. Olha só. Então não é só viajar, e tem muito mais questões que a gente precisa observar, né? Viajar é bom, mas também vem com uma carga de responsabilidade. Mas é muito bom saber, né? Que temos a doutora Ruana agora para nos orientar nessas questões desses desencontros com as companhias aéreas, né? E assim, possamos buscar também os nossos direitos de reparação, né, gente? Afinal, se sofremos um dano, é igual quando alguém bate no nosso carro, né? Essa pessoa não tem que reparar o dano. Então, quando a companhia aérea nos faz perder tempo de vida, qualidade de vida, né? A nossa paz também, né? Prejuízos físicos, financeiros, emocionais. Você fica cansado também, né? Aeroporto é uma coisa que cansa. Então, é muito bom saber que nós temos todos esses direitos e que temos você para nos orientar aí como ir em busca desses direitos. E aí, gente, vou deixar o Instagram da doutora Ruana aqui no rodapé do nosso episódio. Vou deixar também todos os cortes desse podcast lá no Instagram. E, doutora, deixa pra gente aí qual que é a mensagem que você quer deixar para esses nossos viajantes, para fechar esse episódio, para todo mundo sair daqui e não esquecer. Qual que é a mensagem final desse episódio de hoje que a doutora Ruana vai deixar para nós? Eu queria muito agradecer, eu amei o convite. E você vai deixar minhas redes sociais aí, né? Vou deixar. Eu posto sempre, diariamente, dicas, enfim, orientações para os passageiros. E eu costumo falar que o meu dever é garantir que o passageiro aéreo ele tenha voz e os seus direitos respeitados. Isso aí, e isso é algo que todos nós consumidores, eu sinto falta, inclusive, de outros especialistas em outras áreas. Por exemplo, concessionária. Eu queria que tivesse um especialista em concessionária, né? Pode falar. E você falando isso a respeito de especialistas, isso é importante, né? A gente costuma muito buscar especialistas na área da saúde. É um bom exemplo para isso. Quando eu estou com um problema de pele, eu vou no dermatologista. Porém, em demandas judiciais, eu vou contratar qualquer advogado. E não é bem assim. É importante você buscar um especialista, porque dependendo da situação, você pode ser prejudicado de fato. Porque você ser especialista numa área é que te dá o feeling, que te dá aquela virada de chave que talvez outros profissionais não teriam. Então, procure um profissional especialista de sua confiança. Isso é importantíssimo. E em qualquer área, né? A gente precisa buscar especialistas, né? Fato. Porque a gente acha assim, não, o meu fulano, meu primo é formado em direito, ele vai
peticionar aqui pra mim. Aí ele faz uma petição totalmente... Dá tudo errado, e aí você perde seu direito. Aí você não pode fazer mais nada. Você já perdeu, já jogou a Se sua única julgado. carta... descartou, né? Algo que poderia te trazer. E uma questão que eu brinco, né? Eu falei assim, eu tive o transtorno e a reparação do dano serviu para quê? Para que eu viva uma outra experiência, né? Que eu espero que seja melhor do que a anterior, em que houve o dano, mas se houver outro dano, eu irei novamente buscar essa reparação, né? Então, se acontecer qualquer coisa durante as suas viagens, procure a doutora Ruana, que ela vai te orientar para que você tenha seus danos reparados e viaje de novo, né? Eu sempre falo, se teve o dano reparado agora, esse dinheiro é para a próxima viagem, para relaxar, investimento, né? Não é querer causar um dano para a companhia, é um direito nosso, né? E temos que fazer isso mesmo em todas as áreas, não só na aviação, né? Nas viagens aéreas, mas eu realmente gostaria que tivéssemos mais... deve até existir, mas não é tão divulgado. Talvez esses profissionais não estejam nas redes sociais, né? Então, mais especialistas mesmo. Quando eu falei de concessionária, é porque realmente eu passo por uns probleminhas com concessionária que eu falo assim, o que eu faço? Né? Eu tenho direito nisso aqui? Eu nem sei se eu tenho. É sempre bom ter algum especialista te auxiliando, né? Exatamente. E eu também quero te agradecer. Eu sou uma pessoa que ama viajar, então eu amei esse podcast, esse episódio. Amo viajar, já passei por muito perrengue. E eu tenho certeza que a partir daqui, mesmo quando acontecer algum perrengue, eu vou falar assim, tá tudo bem que a doutora Ruana vai resolver. Né? Então, muito obrigada. As portas estão sempre abertas para você. Sempre que você quiser comunicar, quiser trazer alguma informação para o nosso público, nós estamos à disposição aqui para bater esse papo com você. E iremos te convidar mais vezes, porque aqui tem uma lei. Ninguém vem uma vez só, tá? É só a primeira de muitas. Adorei. Eu também. Então, nós vamos deixar as redes sociais da nossa convidada aqui na legenda e também aqui em algum lugar nesse vídeo vai aparecer, tá? Então, já siga, curta, comente, compartilhe. Envie esse vídeo para todos os seus amigos. É importante a gente compartilhar conhecimento, viu? Conhecimento é poder, já dizia minha avó. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vamos abrir aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio do nosso podcast. Tchau.